Boa Adriano, noite. boa noite. Boa Tudo noite, bem? Saulo. Tudo bem? É um prazer enorme estar com você aqui nessa noite. Quanta saudade. Tanto tempo que a gente Eita, não tem se tempo, vê. hein? Tem É verdade. tempo, né? Silmara, abraço, tá mandando um abraço também. Tá acompanhando a gente aí. Sim. E aí, meu querido, como é que você está nesse período muito maluco, muito doido, muito desequilibrado? A gente estava num pique muito grande, né, de Sim. trabalho e a gente estava com a temporada marcada e fazendo no final de semana, no meio da semana, assim, pá, cortou tudo. Tem que ficar todo mundo em casa. A gente cancelou a temporada. Estamos Uhum. sobrevivendo dessas conversas, né? A casa virou assim meio um estúdio para a Silmara gravar as coisas, né? Aham. E a gente conversar com os companheiros, com os amigos, nessa ferramenta, né? Que tem sido Sim, muito importante para nós. sim. Repensar essa ferramenta tem sido importante mesmo. Bom, começando aqui o nosso câmbio virtual de hoje, deixa eu fazer as apresentações para quem está chegando, para quem vai chegando. Esse é o projeto, Adriano, está na escuta, Prosas para Suspender o Céu. É um projeto de câmbios virtuais que eu comecei na semana passada, tendo em prol que um dos espetáculos entrou na programação virtual do aniversário de 64 anos da Escola de Teatro da UFBA, né? Antes disso, eu estava fazendo lives virtuais, mas muito nesses encontros como amigos que se encontram no meio da rua depois de muito tempo. Eram encontros aleatórios, né? E aí eu decidi fazer esses encontros a partir desse projeto de modo mais organizado, com uma divulgação bacana também, para poder encontrar gente nesse período de isolamento. Esse projeto é produzido pelo Coletivo Dua, que é um grupo que eu fundei lá em 2010, né? Sou eu que faço a mediação, os encontros com os convidados. E a ideia é justamente essa, de manter, de trabalhar com a percepção sobre o fazer teatral e sobre outras artes também e outros temas que eu estou pensando em trazer para a baila, né? Para a gente brincar aqui também. Então a ideia é essa, de manter o fogo aceso, como o Adriano estava dizendo, de manter a chama viva, porque, querendo ou não, a gente continua produzindo mesmo virtualmente. Aqui mesmo no Coletivo Du, a gente está mantendo as reuniões virtuais, criando novos projetos. Então, a ideia é muito essa. E desde já, meu querido Adriano Abreu, do Coletivo Piauí Estúdio das Artes, queria muito te agradecer pela predisposição de você estar aqui comigo e com todas as pessoas que vão se encontrar aqui. Antes de tudo, meu velho, a gente se conheceu lá em 2015, lá Foi. no Filt. Pois é, e Sim. aí eu queria que você se apresentasse, ninguém melhor do que você mesmo, para falar sobre você e sobre a tua trajetória, meu velho. Meu nome é Adriano Abreu, né? Eu sou diretor de Uhum. teatro aqui em Teresina, diretor do coletivo Piauí Estúdio das Artes e venho desenvolvendo atividade teatral desde 1990, assim, de forma intensiva. Antes a gente já brincava um pouco de fazer teatro e a partir do início da década de 90 a gente resolveu encarar isso como vida, né? Como um objetivo, como um caminho de vida. E estivemos em Salvador. A primeira vez que eu estive em Salvador foi em 2015, lá no Filt, a convite de um amigo nosso, do Alonso. Né? Isso. Tá com tempo que eu não vejo o Alonso. Retornei para Salvador, coincidentemente, no ano passado, e Hum, ministrei oficinas ali no Sesc Casa do Comércio. Queria mandar um hum. abraço e um beijo para os alunos do curso livre de teatro. A gente trabalhou lá num projeto Sesc Dramaturgia. Um abraço para Diana Ramos, que é uma Diana. baluarte ali com essa galera toda. E adoro o Salvador, adoro a Bahia. A gente tem um espetáculo chamado Pinóquio Gepeto ao Sabor do Vento, que o diretor musical é Linaldo Nascimento, é Linas. Claro, ele trabalhou Veio, com a gente veio, também aqui. a Linas é uma figura maravilhosa, veio para o Piauí, passou 2 meses com a gente fazendo a direção musical desse espetáculo para crianças que a gente fez em 2018. Acho que foi em 2018. Né? 2018, 2017, não me recordo bem. E tenho muitos amigos aí, Gil Vicente, né? Eu tenho uma pessoa que eu gosto demais, assim, Daniel Arcades, aí, uma pessoa maravilhosa. Pessoal da outra companhia de teatro, que eu não sei muito bem como é que tá a galera da outra, se terminar a companhia, se vão, né? Toda essa galera maravilhosa. E esse monte de aluno, né? A gente trabalhou 2 semanas em Salvador, pelo SESC, como eu falei.
né? E foi uma Uhum. experiência muito rica, né? Uma experiência muito bacana, né? E aqui no Piauí a gente faz teatro intensamente, também sou professor da Rede Pública Municipal de Teresina, né? Que é onde a gente procura ganhar, ou pelo menos acrescentar alguma coisa aqui na mesa. É que é, né? Ainda mais nessa situação toda, né? E você tá dando Ah, aula virtual? a Prefeitura de Teresina começou agora as aulas virtuais, Uhum. complicadas aqui, o diretor tá para ficar doido aqui, tanto grupo, tanta coisa, mas a gente gosta muito de conversar com os meninos, né? Eu Sim. trabalho com crianças, assim, porque é quinto ano, eu dou aula no quinto ano, então são meninos pequenos, mas é uma experiência maravilhosa, né? Estar junto dessas energias, dessa galera, dessa juventude. Sim, bacana. O Elinaldo ele fez a nossa direção também, Adriano, do primeiro espetáculo que eu dirigi em 2016, que era um Infanto Juvenil também, que era uma adaptação do Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago. Aí ele Sim. fez a direção, eu fiz as músicas e ele fez a direção musical do espetáculo. Muito legal, né? Um cara incrível. Linaldo é nosso irmão, assim, um irmãozão. Ele fez uma coisa absolutamente incrível, porque ele viajou pelo palco giratório com a roda Hum, e ele saiu no palco giratório, ele saía do hotel e ia procurar as companhias de teatro. Isso ele fez em todo lugar. E se sim. deparou com a gente lá em Teresina, aqui em Teresina. Eu não sei como é que ele nos encontrou. O certo é que a Uhum. gente conversou e tudo bem, passa um tempo, o Alinaldo disse assim, olha, eu arranjei um dinheiro aqui para fazer uma residência, já tenho alguns convites para fazer residência em São Paulo, na Argentina, não sei o quê, mas eu quero fazer uma residência aí no seu coletivo. Que Aí no bacana. Piauí, porque eu gostei muito da conversa, eu gostei muito daí, eu disse, pois venha, tem um trabalho aqui para você. E ele quase pira para fazer, então curto espaço de tempo, mas ele se integrou bem ao grupo, ao coletivo Piauí Estudo das Artes, e eu acredito que foi o resultado do trabalho dele, apesar de pouco tempo, Hum, foi muito bonito. sim, sim, que bacana, velho. Bom, Adriano, voltando aqui um pouquinho, me diz aí, você fala que começa a tua produção com teatro em 90, Sim. mas o Piauí, o coletivo Piauí, ele é de 98, não é isso? 98, na realidade, eu passei de 1990 até 1998 trabalhando numa companhia chamada Circo Negro, né, Uhum. que quem primeiro foi diretor dessa companhia, ela não tinha nome, depois resolveram, são um monte de Sim. tempo, ela sendo a companhia do Lohan. Lohan Matalha, um cara que mora em São Paulo, né, e ele trabalhou com o Ilo Krugli, né, no Vento Forte. E o Uhum. Lohan veio para o Piauí montar a TV educativa, acabou ficando, se apaixonou por uma moça do Piauí e resolveu montar trabalhos. Coincidentemente, eu era educador de rua. O Lohan vem trabalhar, me convida para fazer um trabalho assim de teatro nos moldes mais sérios. Na universidade a gente já brincava de teatro, não sei o quê. Mas foi muito bom ter trabalhado com o Lohan. Trabalhei 5 anos com o Lohan foi embora, voltou para São Paulo e depois a gente continuou o trabalho. Eu fiquei na companhia no Circo Negro durante muito tempo. Depois resolvi sair e fiquei órfão, órfão de grupo, né? Sim. E quando o Circo Negro acabou, aí eu digo, o Circo Negro acabou, agora eu posso voltar. E aí montei um projeto meu, né? Isso Uhum. começa, enfim. E esse projeto ele foi evoluindo. Primeiro era um laboratório. Eu na doce ilusão de que não ia me envolver, não sei o quê, que ia ser só um cara que ia fazer uma pesquisa, que eu não queria trabalhar com um grupo, estava ressabiado, não sei o quê. Acaba que eu me envolvi muito, né? E acabei dirigindo o que hoje é o coletivo Piauísta das Artes, né? Quer dizer, um cara que estava fugindo de coletivo, hoje eu sou um É, defensor do teatro de grupo. teatro de grupo, né? É o teatro Mas que se faz no Piauí. só voltando um pouco, você fala que era educador de rua, mas já já com artes? Sim, a gente trabalhava com tudo. A gente trabalhava com os meninos de rua e as artes, né? E a conversa, né? A gente chamava mesmo de paquera, né? A gente ia para a Sim. rua, localizava os meninos as artes visuais, tudo o teatro, tudo que a gente podia usar, a gente usava para atrair esses meninos para conversar com a gente, né? E coincidentemente o Lohan Matalha
também estava envolvido nesse projeto. Ele era um cara danado nesse sentido, ele se metia nas coisas, assim. Não sei como é que tá o velho Lohan, mas, e aí pronto, e aí de lá para cá nunca mais parei de fazer teatro. Mas como era? Vocês tinham uma sede ou como é que vocês faziam esse primeiro trabalho com os meninos? Era um trabalho bancado pelo governo do estado do Piauí, né, Ah, na bacana. Secretaria de Assistência Social. Eles contratavam a gente, aí também deve ter, e aí a gente são os educadores sociais, né? Eu creio Sim. que deve ter iniciativas nesse sentido aí, né? Tem um projeto importante na Bahia, que eu não me lembro agora, essas coisas. Sim, sim. E por muito tempo eu trabalhei com isso, né? Eu não sabia Aham. muito bem o que eu queria da vida, estava na universidade, fazendo um curso de pedagogia, né? Ah, vou entrar aqui, vou ver o que vai ser. Já era um caminho ali. E aí fui trabalhar como Pedagogia. educador de rua. E aí foi essa minha vivência com as artes cênicas, com o teatro. Poxa, que bacana, Adriano. Eu não sabia dessa parte anterior ao coletivo. E aí eu vou até pensei agora de fazer uma pergunta nesse sentido desse contato com não sei qual era a faixa etária, né, de você com dos meninos, mas dessa primeira infância, né? A gente tem um projeto aqui no Coletivo Duo, que a ideia é muito essa mesmo, é de começar, de iniciar o trabalho de formação com as devidas aspas, né, de formação de público, né, mas de permitir o acesso às artes, a acessibilidade, a democratização de acesso a essa primeira infância, com um projeto que a gente está chamando aqui de mediação cultural de jovens espectadores. E a ideia a gente trabalhou nesse projeto de modo mais consistente agora, inclusive nesse período de pandemia, de isolamento, para dar um profissionalismo e tentar atender tentar criar uma rede mesmo, né, desses jovens espectadores. Como é que você vê isso também nesse sentido, já que você já tem esse trabalho até anterior mesmo ao coletivo, vocês ainda continuam desenvolvendo esse trabalho para a primeira infância? Até porque semana que vem eu vou ter um câmbio virtual com uma menina com a Poliana, uma profissional que faz mediação cultural nesse sentido, e tem um festival aqui que é o PETIS, um festival para a infância e adolescência também. Sim. Então eu queria saber de ti como é a tua percepção sobre isso, né? Sobre iniciar esse trabalho com as artes, com a linguagem teatral nesses primeiros anos de convivência, né, das pessoas. No trabalho como educador social de rua, a ideia era reinserir esses meninos e meninas que moravam na rua na família, né? As artes era como se fosse uma isca, né? Confesso que no final das contas esse trabalho não foi para frente. O governo, os comandos dos governos mudam e as políticas públicas mudam. E isso é um atraso, inclusive, para isso que você está querendo fazer, né? A falta de uma continuidade nas políticas públicas, inclusive essa de formação de público, de conscientização de público, né? A gente tem criticado muito, nós do Coletivo Piauí Estudo das Artes, a maneira como se tem trabalhado a formação do público infanto-juvenil e adolescentes aqui no Piauí. É uma visão bastante, na nossa opinião, bastante deturpada de você ir numa escola ou ir num local onde tem as crianças, encher um ônibus de crianças e levar para o teatro, né? E jogar aquelas crianças no teatro de qualquer maneira e etc. É uma iniciativa, mas a gente acredita que a gente pode avançar bastante nisso, né? Tem uma experiência que é a experiência do Festival de Teatro Brasileiro, né, de formação de plateia, que é muito interessante. Eles formam uns educadores teatrais, esses educadores teatrais procuram as escolas, vão nas escolas, conversam com os professores e, posteriormente, conversam com os alunos. Então, tem toda uma preparação, onde eles apresentam o espetáculo que os alunos vão ver, apresentam a companhia, os grupos de teatro, a perspectiva daqueles artistas que vão apresentar para aqueles adolescentes e para aquelas crianças. Tem o dia, né, de ir ao teatro, onde também há toda uma conversa, uma preparação da importância do que é o teatro. E tem o posterior, né, depois que as crianças veem o espetáculo, né, existe todo um questionamento, toda uma problematização em cima do que seja aquilo, do que foi que eles viram,
né? É uma experiência muito interessante mesmo. Infelizmente, a gente não tem conseguido, né, por falta de estrutura e por uma série de faltas que a gente sabe muito bem como é que levar à frente essa ideia que a gente tem de formação de plateia. Né? Mas a gente Sim. faz uma crítica a essa de colocar, de qualquer maneira, de inserir a criança no mundo teatral, apesar de o teatro é bom de qualquer jeito, na nossa opinião, né? E também a gente não pode querer catequizar também o espectador, catequizar o público, não é intenção. Mas é sempre bom, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma perspectiva de ir para São Paulo de vez em quando eu posso, para ver aquelas companhias, aqueles grupos que eu acho os experimentos, as experiências interessantes. Né? E aí a gente sempre procura pesquisar, saber como é que o cara pensa, como é que os diretores pensam, o que é que eles estão estudando, o que é que eles estão pesquisando, né? E eu faço a minha própria curadoria, né? E a gente passa 10 dias lá em São Paulo, vê 20 espetáculos, lá não falta, né? E isso tem sido muito rico, né? E eu acredito que a gente tem que levar em consideração essa inteligência e essa vivência das crianças e dos adolescentes, né? Não colocar, por exemplo, um espetáculo dentro de uma escola, como a gente já fez, né? De qualquer maneira, né? Você coloca, por exemplo, um espetáculo que a gente tem, que é um espetáculo bastante contemporâneo e tal, né? Algumas pessoas dizem que é hermético, não sei o quê, dentro de uma escola, né? Sem nem ter um bate-papo com aquelas crianças. Aí você vai ter que explicar quem era Medeia, né? Por que a gente resolveu trabalhar a Medeia daquela forma e o que vai acontecer. Isso tem que ser feito antes, né? E quem somos nós, né? Acontece coisas engraçadas, né? A gente foi apresentar exercício sobre Medeia no interior do Piauí, numa escola de adolescentes, né? E terminou e a gente sempre provoca uma conversa, aquele negócio todo, com os adolescentes lá. E um menino chegou e disse assim, olha, eu não entendi nada do que aconteceu aí, mas é igualzinho lá em casa. Isso aí. Bateu, né? Afetou. Eu não sei o que foi que ele viu lá, mas, enfim, como a gente diz, a gente tem que nós, artistas, né, e o poder público não pode se eximir dessa responsabilidade, a gente tem que oferecer cultura e tem que qualificar as pessoas para receber a cultura. Né? Essa é uma discussão delicada, é uma discussão profunda. Acredito que o que você vai fazer aí é um abacaxi imenso, né? Mas a gente precisa de gente que tenha coragem, que meta a cara e vai fazer essas coisas. É preciso, né? Porque a gente vem sempre discutindo sobre essa questão do espectador, do público de teatro, né? Mas em que medida, em que ponto que a gente está trabalhando no sentido de ampliar essa rede de espectadores mesmo, né? E na minha percepção, é imprescindível, assim, não há como você pensar uma possibilidade de mudança, inclusive nas próprias políticas públicas, que a gente vai chegar um pouquinho mais lá na frente para conversar sobre isso, sem pensar a primeira infância, né? Essa primeira relação com a sociedade e tal. Então, acho que é um projeto muito caro para a gente, assim, nesse sentido de poder trocar, né, compartilhar aprendizados e vivências, né, com essa molecada, porque eles também vêm de experiências, como você disse, né, vêm de experiências que a gente nem imagina que possa existir. Sim. Velho. É bem delicado mesmo, como você falou. Olha só, tem uma experiência que eu acho muito interessante, não foi fundamentado isso, mas é uma experiência que a gente tem. A Silmara, minha companheira, é uma atriz do coletivo, ela dá muitas oficinas, ela ministra muitas oficinas por ano, para vários grupos, e em geral de muita gente que nunca entrou em teatro, né? Que não sabe o que é, mas que está ali para fazer alguma coisa, né? Que ache importante, que ache interessante. E essas pessoas, em geral, elas não vão se tornar atores, elas não vão se tornar atrizes, mas elas se tornam público, e um público qualificado de teatro. Quer dizer, ela sabe, ela vai entender como funciona aquela coisa. Né? Por que tem que ser aquelas músicas que muitas vezes são estranhas para ela, porque não é música comercial. Né? O que essas pessoas estão falando? Né? Entender os conflitos humanos mais profundos. Isso é muito bonito. Né? E é uma prática de oficina.
né? Acaba, a oficina no objetivo é formar a plateia, mas acaba formando uma plateia qualificada de teatro, né? Só para ilustrar também, a nossa conversa. Me vem muito também essa coisa além disso que você fala, da possibilidade de expressão, né, de diálogo com o mundo, de diálogo com a realidade de cada um, com a realidade dela. Eu tive também um encontro semana passada com uma amiga que trabalha com cinema aqui, né? E eles têm uma oficina de dispositivos móveis, né? E assim, cinema, se a gente tem essa dificuldade de fazer teatro, cinema então, que exige uma outra tecnologia, né? E eles trouxeram essa coisa dos dispositivos móveis que, sim, hoje está na mão de qualquer pessoa, né? De qualquer adolescente. E aí eu perguntei justamente para ela sobre esse sentido, né? De como é que eles dialogavam com essa relação de formação de espectadores, né? E ela trouxe justamente isso, né? Essa percepção de cada participante sobre a possibilidade de interferir na sua realidade, que eu acho que é assim, cara, você despertar a possibilidade e a potência daquela pessoa é fundamental, ela é imprescindível. Sim, compreender a sua realidade e depois interferir na sua realidade. É isso, a lógica, essa é a lógica, né? Nós estamos vivendo um momento complexo no Brasil hoje, e talvez não, e com certeza nós tivemos governos democráticos no passado e que que esses governos, né, e talvez a gente deveria ter pressionado mais, talvez muita coisa a gente deixou passar, tivesse investido mais nisso, sabe? Acaba que foi investido em cultura, né, em educação foi mínimo, né, foi mínimo nos governos progressistas, nos governos de esquerda, etc. Né? E a gente foi deixando passar as coisas, né? A gente estava muito... E aí, quando veio o buraco, aí houve uma acomodação, né? O buraco é mais embaixo. O buraco já estava feito. Né? E agora a gente vai demorar um tempão para a gente reconstruir uma coisa humanamente digna, né? Porque o que se vive hoje, infelizmente, né, em termos institucionais e políticos, é uma coisa indigna, né? Coisa vergonhosa, né? Infelizmente. E voltando um pouco, Adriano, sobre o que você falou, né? Sobre a decisão, quer dizer, não foi uma decisão, mas quase um chamado da formação do coletivo Piauí, ali finais da década de 90, né? E de lá para cá, o que é que, naquele momento e ainda hoje, são 20 anos, né? 22 anos. Sim, que a gente... eu tô com mais do que isso, como né? coletivo, mas né? essa perspectiva de fazer um projeto meu, né? A gente já vai avançando para isso aí. A formação do coletivo é mais recente, né? Ela está com 10 anos do coletivo, como ele se encontra mais ou menos hoje, né? O pensamento da gente vai evoluindo, né? Claro. Houve mudanças, né? De uma forma arrogante, e a gente, quando é jovem, a gente é muito arrogante, muito petulante, e a gente acha que pode mudar muitas coisas, né? Eu queria, né, na minha arrogância uma arrogância ingênua, eu queria mudar o teatro do Piauí. Eu queria mudar a perspectiva do que estava fazendo no teatro do Piauí. Achava um teatro fraco, um teatro muito ruim, sabe? Um teatro desqualificado, né? E eu não tinha muitas referências. Naquela época eu não viajava, não conhecia nada, mas eu já sabia que não era por aquilo ali. Não era aquilo ali. Eu tinha trabalhado com um cara que veio de São Paulo, muito tempo, trabalhado com ele, e via as coisas, e comecei a estudar, e comecei a ler, e comecei a perceber que não era aquilo. Mas aí, né, com o passar do tempo, né, eu percebi que a minha luta era petulante, era arrogante, né, e era uma luta em glória. Porque eu não ia mudar muita coisa, né? E também descobri que talvez o teatro que eu queria, que eu achava que era legal, que era ideal e que as pessoas precisavam ver e que as pessoas iam se render para aquele teatro, talvez não fosse também a melhor coisa do mundo. Talvez não fosse isso, né? E aí e você vai, com o passar do tempo, você vai convivendo com as pessoas, você vai convivendo
não só na ponta do iceberg, mas também no que tem abaixo, que é a grande coisa, né? As pessoas vão para o teatro, ver um espetáculo de teatro e acham que aquilo ali, né, é o teatro. E nós que fazemos teatro, a gente sabe que não. Que o teatro é muito maior, que o teatro é infinito em relação ao fenômeno do espetáculo. E aí a gente começa a se mancar. Né? Hoje eu já não estou mais preocupado nisso. Não é mais minha preocupação em mudar o teatro brasileiro de expressão piauiense. Minha preocupação hoje é me melhorar como um homem de teatro. Né? Que tipo de homem de teatro eu quero ser? Né? Como meus companheiros, meus pares que estão trabalhando dentro do meu grupo, como a gente pode ter uma democracia que seja aceitável? Né? Como eu posso, como as pessoas podem ser melhores e mais felizes juntas? Né? Então são preocupações pertinentes. Né? Como a arte que eu faço, ela pode contribuir de uma forma mais ampla para a nossa caminhada, e se a coisa der tudo certo, como ela pode contribuir para a caminhada de outras pessoas, né? Eu acho que hoje eu estou mais nessa linha, assim, sabe, Saulo? Poxa, que bacana. Bacana, é bom ouvir isso. Bom ouvir isso. Essa percepção um pouco também para o como, né? E não para o quê. Acho que é super importante. Mas de lá para cá vocês montaram esses dois que você já mencionou, Adriano? O Infanto Juvenil, o Gepeto e o Antígona, né? Não, nós montamos um espetáculo. Além desses. No ano de 2012, nós estreamos um espetáculo e reestreamos ele esse ano, né, chamado Fogo. Esse espetáculo fez um enorme sucesso aqui no Piauí. Foi através desse espetáculo que eu fui para a Bahia. O Alonso viu o espetáculo na Bahia. Ele não convidou o espetáculo, mas ele me convidou. Foi uma coisa assim. Né? Mas esse espetáculo ele abriu possibilidades. Inclusive, na época, o Teatro Brasileiro de Expressão Piauí estava muito morno, estava sem produzir muita coisa, estava numa decadência muito grande. E surgiu o Fogo. E hoje eu avalio, sem nenhuma arrogância, nenhuma petulância, ele deu uma sacudida na cena. Né? E eu estou colocando isso porque a maioria, se não todos os diretores que eu conheço e que eu dialogo aqui em Teresina, colocam isso sem nenhum problema. Né? O teatro vai e vem. Né? O teatro é feito de fato. O teatro baiano tem uma hora que tem 5 espetáculos ali que estão se engalfiando e tem anos que não sai nada que... Né? As coisas andam bem assim. E depois do Fogo a gente vem construindo outros espetáculos. Eu estreiei 2 espetáculos no mesmo ano. Estreiei Exercícios sobre Silmara, que é minha companheira. Era uma atriz que estava ingressando no grupo. E assim eu disse, vamos fazer alguma coisa e tal, para você entender como é que eu penso e para você também questionar e tal. E a gente fez Exercício sobre Medéia, que foi um espetáculo que passou 2 anos assim, meio na sombra do fogo. E depois estourou o espetáculo. Também acontece essas coisas no teatro, né? E no começo as pessoas olharam meio de lado o espetáculo, e num determinado momento o espetáculo acontece no Piauí, né? Consegue ir para festivais e tal, consegue viajar para fora do Brasil, e foi. Né? E aí, então, nós resolvemos fazer um espetáculo para criança, dentro da lógica que a gente poderia questionar o teatro para criança que estava sendo feita no Piauí naquele momento. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Eu nunca tinha montado espetáculo para criança, e esse espetáculo ele fez um sucesso imenso. Né? Confesso que foi um dos espetáculos onde eu fiquei com mais medo, porque eu não sabia como fazer espetáculo para criança, e depois eu descobri que fazer teatro para criança é do mesmo jeito de fazer teatro para adultos. Né? E ano passado, já no final do ano, nós estreamos um espetáculo chamado Sonatas de Amores Não, que a gente ia continuar a carreira do espetáculo, continuar as temporadas. Como eu falei no princípio, a pandemia veio e cortou tudo. Então, hoje eu estou muito feliz e muito preocupado, porque nós estamos com 4 espetáculos
no repertório do Coletivo Piauí Estudo das Artes. Então a gente tem uma ampla possibilidade de trabalho, né, com esses 4 espetáculos, quando as coisas voltaram ao normal, e um dia vai voltar ao normal. Sim. Mas, ao mesmo tempo, passando por muitas crises existenciais dentro do grupo, né? E isso é complicado. Né? Me parece que rola... Nós conseguimos, assim... Hoje o Coletivo Piauí Estudo das Artes é um grupo que virou referência, que é muito respeitado e que as pessoas esperam, vão assistir os espetáculos, né? A gente não precisa divulgar muito, espetáculo do Piauí, eu vou lá, né? As pessoas que gostam de teatro, que curtem teatro, eu vou lá, vou conferir, né? Pode gostar, pode não gostar, mas sabe que vai ter trabalho ali, que as pessoas ralaram para fazer aquilo ali, né? E isso é o nosso jargão, né? Você pode não gostar do que a gente está fazendo aqui, mas deu trabalho fazer isso aqui. Tem trabalho, né? O Bruno até entrou aí, ó. Mas o que acontece, né, é que isso trava, né? Isso trava o grupo, né? E chega num estado de acomodação. E quando você chega nesse estado de acomodação, que é assim, nós somos um grupo bacana, nós conseguimos ano passado fazer uma circulação por 10 estados do Brasil, através do Sesc Amazônia das Artes, né? E todos os lugares que a gente foi, todo mundo curtiu, com esse espetáculo para crianças, né? O Pinóquio, o Gepeto, o Amor do Vento, né? Todo mundo gostou e tal, aquele negócio todo. Mas aí começa que a coisa vai se virando para dentro, né? A detonação meio como começa a ser... um oxímoro, né? A cobra vai comer no rabo. Reestreamos o Fogo, fazendo algumas substituições de atores aqui esse ano, no mês de fevereiro. Beleza, pô, tá massa, tá bacana demais, né? E acontece que a gente percebe que coletivamente a coisa não vai, né, não vai bem. E isso é um problema que tem queimado meus miolos um pouco durante esse processo da pandemia. Não só o meu, como de todos os integrantes do grupo, né? Porque chega uma hora que a gente tem que dizer assim, grupo, vamos pensar nesse negócio aqui, que isso aqui não tá bem, né? E, enfim, né? Você que é diretor de teatro, que é uma pessoa que a gente dizer para o grupo que tá sempre tudo bem, pode ser uma armadilha, né? Como muito tempo, e até hoje as pessoas dizem que o teatro do Piauí é muito bom. Só que ninguém conhece o teatro do Piauí, em lugar nenhum do mundo. E isso não é bom. E às vezes dizer isso dentro da cena piauiense é uma coisa arriscada. É uma coisa arriscada. As pessoas vão dizer assim, pô, cara, mas nós estamos nos esforçando, não era isso, né? Não era isso que todo mundo queria, vamos lá. Mas, né? Pô, você é muito pessimista, tem uma loucura assim também, né? Pô, você está arranjando problemas onde não tem. Mas eu acho que é isso o teatro. Até onde eu entendo, fazer teatro é isso. É essa inquietação. Sim, é levantar a bandeira da dúvida. E aí, aproveitando essa tua abordagem, Adriano, eu queria até perguntar sobre isso mesmo, né? O que vem a ser o teatro brasileiro de expressão piauiense, né? Se você pudesse dar uma apanhada do que viria a ser. E também aproveitando, só para não esquecer, de como é essa logística de produção de vocês, que foi uma coisa que você passou também rapidamente, de como é que vocês têm feito isso, né? Tá bom, então são perguntas bem bacanas, assim. A primeira coisa, teatro brasileiro, porque nós nos vemos na cena brasileira, apesar de muitas vezes a gente não chegar nos grandes centros teatrais, não ir para o teatro paulistano, ou mineiro, ou carioca, né? Enquanto ainda se tem um país também, né? Ou baiano, ou aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem uma capital aqui que tem feito muito teatro, que tem crescido bastante, que é Fortaleza, no Ceará, né? Que são centros teatrais de ebulição, mas o nosso teatro é brasileiro, e ele é de expressão piauiense porque ele é produzido no Piauí por piauienses, né? A gente estava cansado, né, de alguma forma, de ser colocado como uma coisa além do que é produzido
na cena brasileira. Uhum. Né? É como se o teatro produzido no Piauí não fizesse parte da cena brasileira. É como se não fosse teatro brasileiro. Ele é uma coisa lá qualquer. Né? E eu acho que é hora da gente reafirmar. Né? É o teatro brasileiro de expressão baiana. Uhum. O teatro brasileiro de expressão cearense. Sabe? Eu acho que a gente fica meio isolado. Né? Se você pegar, por exemplo, só como um exemplo assim meio tosco, mas dá para ilustrar, o Itaú Cultural fez agora um edital para cultura, e muito para as artes cênicas. Né? Quase 70%, 64% dos projetos que foram contemplados emergencialmente, né, porque era um projeto para atender às necessidades dos artistas, etc., nesse momento agora de pandemia, foram para Rio e São Paulo e Minas Gerais. Né? Aí um pedacinho fica para o Nordeste, e olha que o Nordeste tem muita coisa importante. Eu já falei, tem a cena pernambucana também. Pernambucano. Né? Então, cena baiana, pernambucana, como eu falei agora, Fortaleza, tem um núcleo Paraíba, forte, né? Tem uma galera Paraíba, né? Ali a galera do Rio Grande do Norte, também temos 2, 3 grupos lá importantes na cena brasileira. Né? Fica com outro pouquinho, não é? O Norte, coitado, não fica com quase nada. Aí Centro-Oeste, não sei o quê. Então, há essa disparidade. E é necessário que a gente reafirme essa possibilidade, né, de que a gente seja visto como cena brasileira de teatro. Né? Com as suas peculiaridades, com suas particularidades. Por isso que é de expressão piauiense. Eu não sei se eu respondi a primeira questão. O que eu insisto um pouquinho nessa pergunta isso é um pensamento geral e é um pensamento sobre o fazer dos grupos, dos artistas, ou é algo muito, muito pontual? É muito particular do nosso trabalho. Hoje já muitos diretores, muitos atores, muitos artistas aqui no Piauí já compraram isso, né? Teatro brasileiro de expressão piauiense. Né? Mas é um pensamento muito nosso. Né? A gente precisa... E nós sabemos, você sabe, eu sei, que não é questão de qualidade estética, muitas vezes. Não é? Às vezes é preconceito mesmo. Né? Se você vai discutir, isso é em todo lugar. Né? É quase um colonialismo interno. Né? Você vai para discutir teatro com os colegas de São Paulo, por exemplo... É muito complicado, não que eles sejam mau caráter, não é nada disso, mas inconscientemente, né, eles apagam a cena baiana. E olha que a cena baiana tem representantes fortes e tal, já ganhou espaço de mídia muitas vezes, etc. Imagine o Piauí, né, onde a nossa cena ainda é muito incipiente. Isso é complicado. Né? A outra pergunta especificamente foi, desculpe, eu me perdi um pouco. Só um pouquinho ainda nessa mesma... Sobre a questão da logística e produção. Mas ainda nessa pergunta do Teatro Brasileiro de Expressão Piauiense, Adriano, você percebe, como é a tua percepção do fazer teatral no estado como um todo? Você tem essa referência assim, Tem. No Piauí, né? Eu conheço quase tudo que é feito aqui, eu conheço quase todos é impossível, seria impossível, mas eu conheço quase todas as pessoas que trabalham com isso aqui no estado do Piauí. Né? Nós temos potenciais enormes, né? O meu pensamento modificou um pouco do começo, quando eu queria simplesmente destruir tudo. Não, hoje eu vejo assim, nós temos potências, mas algumas coisas têm que ser vistas, algumas coisas têm que ser mudadas. Né? E uma delas é uma visão mais ampla do que seja o teatro. Do que seja isso. Sim. O Teatro do Piauí, ele tentou, em alguns momentos, ele tentou sair para fazer carreira no Rio de Janeiro. Né? Não com o meu grupo, apesar do meu grupo já ter feito espetáculo no Rio de Janeiro. Numa época bem passada, né? E chegaram lá, apresentaram um espetáculo. O espetáculo, obviamente, tinha seus defeitos, todo espetáculo tem seus defeitos. Né? Mas aí a Bárbara Leodora deu uma lapada né, neles, e aí eles, na época, não souberam
se defender, não souberam responder à altura de uma visão preconceituosa de uma crítica. Né? E isso foi ruim, né? Porque aí as pessoas vão perdendo a coragem. Né? E era uma época, era outra época, né? Hoje em dia a crítica de arte, a crítica teatral mudou um pouco a maneira de se comportar em geral, né? O discurso, né? Então é isso. Tá. E aí agora então para a questão da logística, né, de produção de vocês, né, do Coletivo Piauí. Sim. Hoje nós trabalhamos de duas formas. Ou nós ganhamos editais para que a gente consiga fazer as coisas que a gente tem que fazer, ou nós tiramos do próprio bolso. Né? Confesso que existe aqui no Piauí um pouco diferente. A conjuntura política que é um pouco diferente do resto do Brasil, do Brasil contemporâneo. Né? O governo do estado ele mantém um edital para todas as artes, que chama Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, e todo ano ele tem destinado aí 8 milhões, 7 milhões, né? Todo ano ele tem, e ele que significa 0,3% do orçamento. Do orçamento. Do orçamento total geral do Estado, né? A gente tem lutado para transformar esse 0,3% em 0,5%, mas até hoje não conseguimos. E olha que é um governo, voltando para aquela mesma coisa, é um governo de esquerda, é um governo do PT, são nossos amigos, apoiam a gente, estão lá e tal, né? E a gente sabe que o secretário de Cultura é um cara comprometido, que luta para ampliar esse 0,3% a 0,5%, mas quando ele chega no governador, o governador disse: olha, rapaz, eu não vou tirar nada de você, eu vou deixar, eu não vou mexer com você, mas eu não posso aumentar e tal. Então a gente escreve vários projetos, muitos projetos, assim. Esse ano nós escrevemos 5 projetos, ganhamos 1. Né? Então, uma das estratégias que a gente tem utilizado também para ser contemplado, e como eu falei, o Coletivo Piauí Estudo das Artes hoje é um grupo de referência assim, no teatro, respeitado. Né? A gente ganhou um edital de circulação, né? E a gente tem ganho uma coisa ou outra. Isso ajuda a manter o nosso trabalho, a gente regra o dinheiro, nós não temos sede própria, a gente trabalha na Casa da Cultura de Teresina, que é um prédio da Prefeitura de Teresina, né? E aí isso dá uma certa tranquilidade, porque a gente não paga aluguel, né? Essa coisa Sim. toda, né? Tem água, tem um ar-condicionado, tem as coisas todas lá. Mas, às vezes, a coordenadora, que é maravilhosa com a gente, ela disse assim: ô, pessoal, vai ter um evento aqui e tal, você não pode poder ensaiar. Essa semana... A gente não pode fazer cara feia, né? Porque a gente sabe que ela não tá boicotando nada, ela faz o trabalho dela, ela luta para que a gente faça da melhor forma possível. Mas é uma casa pública, tem vários grupos, existem vários grupos trabalhando lá, né? E graças a essa casa, a gente consegue alguma produção. A gente guarda pequenas coisas lá, mas aí a gente tem que pegar... Se o cenário for maior, a gente tem que guardar em vários lugares diferentes. Não dá, por exemplo, para me estabelecer uma rotina de oficinas ou de estudo. A gente tem uns dias que a gente trabalha lá, respeitado, claro, por todo mundo, mas pode ser que num dia não dê certo, né? dependendo das condições. Se for muita coisa, a gente tem um depósito de um amigo nosso que tem uma ONG, chama MP3, Movimento pela Paz na Periferia. Mandar um beijo para esse pessoal, porque eles guardam nossas coisas lá no depósito deles. Eles trabalham com reciclagem, trabalham com as pessoas, com os jovens da periferia, né, não sei o quê, e eles gostam da gente, e por gostar da gente, eles guardam as coisas da gente lá. Mas aqui e acolá eles dizem assim: rapaz, aqui não tá muito... Mas a gente faz de conta que não escuta, a gente vai levando da forma que pode, né? Da forma que pode. Mas são essas maneiras de produção, né? Se, por exemplo, não tiver nada, não tiver dinheiro, nós não vamos deixar de produzir. Nós vamos produzir, né? Só que a gente vai tirar do bolso. Bilheteria,
né? A gente sabe que a atividade teatral ela é uma atividade importante para a cultura do mundo, certo? Mas a bilheteria, ela não sustenta a companhia da Deborah Cooker, por exemplo. Uma vez eu vi o produtor da Deborah Cooker falando assim, olha, a nossa bilheteria banca 25% de tudo que a gente precisa. 25%. Né? Então, 75% da companhia da Deborah Cooker tem que ser subvencionado para que eles possam fazer os espetáculos dele. Uhum. Eu acredito, eu nunca quantifiquei isso, mas a bilheteria, no nosso caso, talvez não chegue a 10% daquilo que a gente gasta. Né? Isso porque os atores não têm uma tradição, por exemplo, que é ruim no Brasil, do ator ser assalariado. Né? O ideal é que a gente pudesse pagar um salário para o ator, nem que fosse um salário mínimo, certo? Mas, infelizmente, isso não é possível. Então, os atores, em geral, trabalham ali do dia a dia, do que ganha. Né? O dinheiro que você ganha no edital, ele não vai cobrir as despesas do ator, da atriz, do diretor. Não vai cobrir tudo. Vai ser só um momento que você vai ganhar uma grana ali para você ir fazendo suas coisas, né? E a gente até gosta assim de dizer que a gente sempre está na corda bamba, né? Aquela história lá da carta do louco, do tarô, né? O cara tá na beira do abismo com a sacola nas costas e o cachorro mordendo lá os fundilhos, né? Então, essa é a maneira de produção. Agora, o que é diferente é que quando a gente, pelo menos isso é uma coisa que a gente tem tentado, apesar das dificuldades, quando a gente entra para ensaiar, né, e isso foi uma conquista, porque hoje nós ensaiamos 4 vezes por semana, aqui para o modelo de produção que se tem no Piauí é muito. É muito você ensaiar 4 vezes por semana. Então a gente mantém essas 4 vezes por semana e quando a gente entra para ensaiar, o bicho tem que pegar. Né? As pessoas que entram ali dentro vão trabalhar porque não dá para a gente fazer de conta. E isso é o que tem sido importante para nós. Né? E a gente tem tentado levar as coisas dessa forma. E é dessa forma que eu acredito que no futuro as pessoas que virão no Teatro Brasileiro de Expressão Piauiense, elas vão avançando. Hoje nós somos semiprofissionais, né? No futuro, quando eu falo de profissional, não estou falando de estética, né? Estou falando de grana, certo? Então hoje nós somos semiprofissionais, daqui a 10 anos, ou 20 anos, ou 50 anos, os que virão serão profissionais e irão viver completamente dos seus salários. Nós, hoje, como semiprofissionais, nós não podemos dispensar outros trabalhos. Da aula, né? Nós temos na nossa companhia 2 ou 3, 4 pessoas que trabalham, vivem de dar aula de teatro. Vivem disso. Né? De ministrar aulas. Né? Alguns, inclusive, assalariados. Tem os projetos de aula, de não sei o quê, disso, daquilo outro. Né? Instabilidade não tem mesmo para ninguém mais. Nem questão prévia também não tem. Mas eles estão lá, eles recebem salários. Né? Obviamente vão ter plano de saúde, vão ter essas questões todas. E já é um ganho. Nós somos 7 pessoas no coletivo. Dessas 7, né, 3 vivem exclusivamente de arte. Então isso aí já é um avanço, na nossa opinião, muito grande. No futuro, acreditamos, no futuro as pessoas vão viver como atores. Que aí é outra conquista. Isso vai ficar, não cabe a nós nesse momento resolver esse problema. Não vai ser agora que nós vamos resolver, não. São as próximas gerações que, se quiserem e se puderem, se as condições do Brasil forem outras, viverão assim, de teatro. Falando de condição de Brasil, Adriano, como é que você ainda alia todas essas dificuldades, né? Estruturais, logísticas, de produção, de financiamento, dentro desse contexto que a gente está agora, né? Sociopolítico, cultural. Como eu falei para você, nós no Piauí a conjuntura é um pouco diferente. Né? Aqui nós vivemos numa conjuntura
em relação ao resto do país, nós vivemos uma conjuntura boa, não é? Sim. Eu vejo desastrosa. Eu vejo assim, uma dizimação da cultura brasileira. Né? Eu conheço o teatro paulistano, porque acaba que quando você vai muito, assim, você acaba conhecendo as pessoas. Eu tenho amigos lá, eu fico na casa de amigos do teatro lá, que amam o teatro e que trabalham no teatro. Né? E a gente sabe que em São Paulo existem muitos fomentos ainda, e inclusive esse ano amigos meus já ganharam fomento e tal, mas muitas companhias têm naufragado, infelizmente. Tem perdido sede, né? Atores têm que buscar outras formas de viver, né? E olha, os atores importantíssimos, né? Você vê a Companhia do Latão fechar a sede, né? Poxa, né? Assim, uma contribuição incrível, né? Então, alguns grupos, algumas companhias... Nesse sentido da sede, além dessa dificuldade que você está falando, esse sentido, a gente teve um movimento aqui em 2015 sobre isso, né? Sobre tentar... Porque, pô, você tem grupos em atividade aqui há 15, 20, 25, 30 anos. E, assim, parece que eles começaram ontem. Não tem porque sede. Você não tem sede, assim, não tem uma estrutura... E é isso, não tem essa estrutura mínima de ter um lugar, pelo menos, para ensaiar, né? Um lugar que você vai, assim, você tem um lugar de produção, de ensaio e tal. Quem dirá para você armazenar material e tal. Então, é uma doideira isso, né? Uma doideira. E, assim, pensar eu acho que a gente também... Você falou de uma coisa um pouco atrás sobre a gente dar uma acomodada, né? Pensa que a gente está chegando num lugar bacana e essa acomodada parece que arrefece as nossas vontades não só as nossas vontades, mas a busca de um ideal de trabalho, né? Disso que você chama de profissionalismo e tal. E eu acho que o que foi se pensado de política pública, embora seja essencial e importante, parece que deu uma amornada nesse lugar, né? E não há uma refrigeração ou uma reatualização desse pensamento, né? Sobre política pública para as artes, para a cultura. E isso foi nocivo, né? Durante muito tempo a gente ficou dessa forma. Alguns quadros, né? A gente sabe que tem artistas que estão muito ali no dia a dia das suas estéticas, do seu trabalho de pesquisa artística e tal, e outros são articuladores políticos, né? Às vezes as companhias até dividem. Eu conheço companhia no Ceará que esse indivíduo aqui só cria, esse outro aqui só articula, não é? Sim. Tem, no coletivo Piauí Estudo das Artes, não. Aqui a gente eu faço tudo. Tenho que criar, tenho que articular, tenho que jogar nas 11. Né? Mas essas pessoas que muitas vezes, com o advento da subida do PT, subida da esquerda, ao poder, essas pessoas foram chances para assumir gestões no Ministério da Cultura e algumas coisas. Né? E a gente não dá para condenar essas pessoas. Elas estavam se matando ali de trabalhar, né, no dia a dia, e o dia a dia é massacrante. Sim. Né? Sim. O dia a dia é inimigo de tudo o que a gente está conversando aqui. Você sabe disso. Né? E isso foi ruim, né? Porque os que continuavam pesquisando nas suas pesquisas estéticas continuaram nas suas pesquisas estéticas. E os que estavam gerindo. E aí a gente esqueceu de pensar muita coisa. Né? Esqueceu de pensar muita coisa. De pensar, inclusive, que a cultura podia contribuir decisivamente para mudar o Brasil. Sabe? E isso não foi bom. Isso foi péssimo. Sabe? A gente às vezes fala de cultura, a gente vai falando de cultura e esquece isso. Sabe? Sim. Esquece desse detalhe. Né? Educação e cultura pode mudar a coisa mesmo, sabe? Muitas vezes a gente diz assim, isso não muda nada, não é? Porque a gente tem uma visão imediatista do negócio. Justo. Uma coisa que eu venho falando bastante, a gente está até caminhando para o final, viu, Adriano? Já, passou rápido. Temos 4 minutos. Isso que você estava falando, a gente tem conversado muito sobre essa perda de noção do processo, né?
a gente chegou no estado tal, claro, isso vem desde, historicamente, na minha percepção, desde lá do fim da Idade Moderna, ali onde você perde a sua noção de que aquele trabalho tem um processo. E aí, quando você perde essa noção de que aquele trabalho, a confecção daquele trabalho tem um processo, você começa a perder a noção de processo das coisas que te arrodeiam, que te cercam. Perde a noção de processo da natureza, de como é que as coisas vêm até você, os produtos, e voltam para a natureza. Então, uma perda louca de processo, que eu acho que vai muito nisso que você está falando. O Robson até falou aqui também. Diga. E vai muito nisso que você falou, no princípio, de nós artistas começarmos a estabelecer uma relação diferente com a sociedade. Uhum. Nem que seja com as crianças lá, que é o que você abriu para isso, e que eu ainda não abri, por exemplo. Apesar de saber que isso é importante. Né? A gente, nos próximos anos, nas próximas décadas, talvez, nós vamos ter que mudar nossa relação com a sociedade, até para não ficar botando bandeirinha, eu sou antifascista, nas nossas redes sociais. Sabe, para não ser mais necessário isso. Para isso não ser uma coisa discutível. Lembrar do óbvio, né? O Robson estava até falando aqui, por que não bota sedes... Eu conheço até algumas propostas de grupos que têm uma sede comum, né? E eles dividem essa sede, tanto para produção quanto para ensaio. Conheço o pessoal do Espírito Santo que faz isso, de São Paulo também. Aqui Fortaleza, em Salvador eu não me lembro. Fortaleza tem, a galera faz isso bastante também. Tem se dado certo, eles têm conseguido. Eles têm as diferenças deles lá em Fortaleza, o processo de Fortaleza é um processo que tem que ser estudado futuramente, ou agora, não sei. Eles têm os problemas dele, mas eles conseguem, na hora da luta geral, eles se unem. Sim, isso é super importante, cara. Né? E isso é maravilhoso. Por isso, né, por eles terem essa compreensão, hoje eles já convivem 2, 3 grupos dentro de uma sede, de boa, que é uma coisa assim muito difícil. Né? Mas extremamente importante, né? A sede não vai garantir a sobrevivência do grupo, mas ela garante possibilidades, né? Muitas possibilidades. Sim. Adriano, a gente tem 1 minuto, 2 minutos nos estourando, assim. Eu vou pedir que você resuma nesse 1 minuto, assim... Primeira pergunta, bem rápido, da tua resposta. Quais são as tuas maiores referências, assim? O que é que te inspira? Quais são as pessoas, os grupos que te inspiram? Eu sigo todos os mestres do século XX, né? E eu acho que eles fizeram um trabalho magnífico, né? E se eu estou aqui é por causa dele. Por causa deles, eu não vou enumerá-lo porque vai demorar muito mais que 1 minuto. E também, né, aprendo com meus amigos. Aprendo com o Saulo, aprendo com todo mundo, com o Elinaldo, aprendo com meus pares, com os meus amigos que estão trabalhando comigo. Eles são uma referência muito forte para mim. E agora uma pergunta ainda mais complexa para você responder em 30 segundos. Como suspender o céu? Com o vento. Meu querido, deixa eu te agradecer de novo. Muito, muito obrigado por esse papo. Muito obrigado, por você ter lembrado de conversar comigo. É uma honra para mim conversar contigo. Tinha várias perguntas para te fazer sobre a cena Nordeste, sobre outras coisas, mas não vai dar tempo. Então eu queria lembrar para quem acompanhou a gente, que agradecer também a participação e lembrar que amanhã eu tenho um outro câmbio virtual com o Denison Palumbo, que está escrevendo o nosso texto do nosso novo processo, um poeta super bacana. E a gente está com uma programação bem massa para esse projeto que é o Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. Adriano, forte abraço e se cuida nesse momento aí, viu? Vamos continuar suspendendo o céu. Muito obrigado. Valeu! Valeu! Tchau, tchau, gente!